Olá, boa noite vocês amigos das redes sociais aí que estão assistindo nós no programa podcast. Eu sou o Câmera 3, que hoje estou aqui no comando do podcast junto com o nosso amigo Guilherme. Boa noite, pessoal. Apresentador. A nossa Nath Cash também. Boa noite, pessoal. E o nosso professor Cláudio Machado, que é conhecido nas redes sociais. Certo, doutor? Isso. E hoje nós vamos discutir aí uma polêmica muito grande que envolve o mundo inteiro, sabe? Por que o mundo inteiro? Porque é uma coisa, questão política. E muita gente foge desse assunto, mas hoje é muito essencial para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, porque se a política não estiver envolvida na família, hoje o país não consegue se desenvolver. Então hoje nós vamos discutir esse assunto aqui e o voto evangélico também, que faz muita influência nisso. Então eu gostaria de saber do doutor, qual que é a opinião sobre isso daí? Bom, antes disso, deixa eu me apresentar às pessoas que não me conhecem, da TV Barueri, de toda a região de Barueri. Meu nome é Antônio Cláudio da Costa Machado, ou simplesmente professor Costa Machado. Eu sou professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fui professor por 35 anos, de 84 a 2019. Fui professor do mestrado em Direitos Humanos do Centro Universitário Fiel aqui de Osasco, de todos nós, instituição muito conhecida entre os anos 2000 e 2020. E tenho estado muito preocupado com essa situação política toda que nós temos vivido nesses últimos anos. E resolvi há algumas semanas abrir o meu coração e dizer exatamente tudo o que eu penso a respeito dessas coisas. Propus ao Jonatas Randall, o nosso secretário de Tecnologia de Barueri, que nós realizássemos um podcast e eu estaria disposto a falar sobre Estado de Direito, sobre democracia e sobre o voto evangélico nesse ano de 2022. Eu sei que é um assunto extremamente difícil, extremamente polêmico, mas eu quero me despir de todos os preconceitos e me imbuir de uma vontade muito grande de trazer esclarecimento às pessoas, principalmente do mundo evangélico, que se defrontam com essa eleição tão polarizada agora do nosso dia 2 de outubro, né? E talvez um segundo turno no dia 30 de outubro de 2022. Então é sobre tudo isso que nós vamos conversar nessa noite. E eu espero que as pessoas que nos ouvem possam ter seus olhos abertos para uma série de coisas e de verdades que normalmente não são ditas nesse debate tão acalorado que nós temos experimentado nesses últimos anos. E é por aí que a gente vai começar. É verdade, aproveitando o engancho aí que você falou do nosso presidente, o Randall, né? Nós queremos agradecer a ele porque, como eu disse, tudo começou numa brincadeira, né? E hoje você vê como é que a TV Barueri se tornou muito sério, né? E graças a isso hoje nós estamos podendo falar disso. E uma TV que dá oportunidade para tudo. Você vê, hoje nós estamos aqui, hoje é o Câmera 3, tem o Guilherme, tem a Nath, tem o professor aqui. Então, quer dizer, não é uma coisa difícil que hoje, como se tivesse que falar alguma coisa para a população, a televisão não daria essa brecha. Então, a TV Barueri está dando essa brecha para nós, certo, doutor? Com certeza. Então, nós estamos tendo, já começa a democracia, já começa aqui. Já começa por aqui, né? Porque se você quer uma democracia, então ela tem que ser aberta. Ela tem que ser de todos os lados. Não tem cor, não tem raça, não tem idade. Não tem partido. Não tem partido, né? Vai do interesse, vai da vontade, vai da oportunidade. E hoje a oportunidade está sendo nossa hoje. É verdade. Né? E eu quero aproveitar essa sua colocação para dizer algo muito, muito importante. Eu conheci o Jonathan Randall há cerca de 10 anos. Ele era assessor da Bruna Furlan, então deputada federal de primeiro mandato e a mulher mais votada do Brasil naquele momento. E nós acabamos nos encontrando em Osasco por conta de um amigo comum, José Guilherme Viana, que me apresentou a Bruna Furlan e o Jonathan. E eu tinha em mãos uma luta política muito grande, eu vinha travando uma luta política muito grande contra um projeto muito importante para o Brasil, que era o Código de Processo Civil. Uma luta que eu desenvolvi desde 2009, fui até 2015, mas naquele momento, 2012, 2013,
o projeto estava para ser votado na Câmara, foi quando eu conheci a Bruna Furlan e recebi dela um enorme apoio político, Eu me lembro dela andando naqueles corredores e eu ficava pensando, puxa vida, quem olha para ela não acredita que ela é uma deputada federal, tão jovem, e usava aquelas mochilinhas de estudante, né? E eu brincava assim, nossa, quem vê a Bruna acha, ô Bruna, quem é você? Você é estagiária? Aqui não, eu sou deputada federal, jovem e querida em toda a Câmara. Impressionante. Como ela abria as portas e quantas portas ela me abriu em Brasília para conversar com o PSDB, com a liderança do PSDB, com os deputados mais importantes, com a comissão especial que estava tratando do Código de Processo Civil. Ela me levou 2 vezes para Brasília. Ela levou um time de advogados aqui da OAB Osasco para conversar com os parlamentares sobre o Código de Processo Civil e abriu uma porção de portas e teve uma participação relevantíssima nesse projeto, que acabou sendo aprovado. Eu não queria que ele fosse aprovado, mas ele acabou sendo aprovado. Mas nós conseguimos colocar dentro do projeto algumas coisas muito importantes para tornar o nosso processo civil uma coisa bem democrática. E a Bruna Furlan teve uma participação muito importante e o Jonathan era justamente o seu principal assessor. E ele aqui está abrindo essa porta hoje para que nós conversemos sobre Estado de Direito, democracia e o voto evangélico. Para você ver, né? Antigamente é só os homens, que deputado, né, falava assim, não, hoje para ser deputado tinha que ser homem, tinha que não sei o quê, e hoje a Bruna quebrou, né, como várias mulheres hoje estão avançando em tudo, né, em todas as profissões, e para uma deputada hoje, uma mulher ser deputada, que nem hoje é a Bruna e várias outras que estão chegando aí, é muito importante para a nação. Com certeza, com certeza. E elas são hoje um pouco mais de 10% dos parlamentares em Brasília, o que, na verdade, não corresponde à realidade brasileira. As mulheres são mais de 50% da população. E que nós temos que lutar, não apenas... Essa é uma visão nossa, e nós não vamos conversar sobre isso. Mas não apenas que elas tenham presença obrigatória como candidatas ao parlamento, mas que nós possamos lutar nesses próximos anos por conta para uma emenda constitucional que atribua às mulheres a pelo menos 30% das cadeiras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aí nós vamos ter um pouquinho mais de justiça igualitária nessa representatividade do mundo feminino na política brasileira. Essa é uma perspectiva importante. É por isso que as mulheres hoje têm que se envolver, todos têm que se envolver na política, porque tem muita gente que hoje vai falar em política. Não, política não adianta porque política não tem solução. Entra as pessoas lá, só fala e não resolve. Né? Mas é importante. É fundamental, a política é a solução. É a solução. Infelizmente, é a base de todas as soluções para o nosso país. Com certeza. Se não começar pela política, pode ter certeza que será uma casa construída em areia. Que vai acabar desabando e não tem solidificação nenhuma. E por isso que nós temos que apoiar hoje as mulheres, tem que ter aquela... Porque você vê, são 500 e poucos congressistas lá, deputados. 513 deputados. Você imagine, para os homens já é difícil. Você imagina uma mulher entrando lá no meio. É muito mais difícil. É muito mais difícil. E tem gente lá que já tem muita experiência e não consegue. Você imagina uma mulher que vai começar, não queira dizer que ela não vai conseguir, ela consegue. Mas tem que se unir, tem que ter várias mulheres. Por isso que a gente tem que dar credibilidade para as mulheres hoje entrar na política, para que elas possam avançar cada dia lá. Porque se deixar só pelos homens, não que eu quero tirar a credibilidade dos homens, mas a gente tem que pôr as mulheres ali para debater, para poder ter aquela diferença. Agora, a dificuldade para elas é tão grande, é tão maior que para os homens, que um dos escopos da lei é o de fomentar a igualdade. E nessa perspectiva de representação política, só tem um jeito. Do mesmo jeito que nós pensamos em cotas para negros ou para pobres, nós precisamos pensar em cotas para mulheres na política. Exatamente. Como uma forma de realizar essa igualdade na marra, até que elas não precisem mais e sejam 50% do parlamento, e assim o Brasil esteja mais bem representado do que hoje, contando apenas com 10, 12, 15% de mulheres no parlamento. Exatamente. Uma coisa, né, além de ter todos esses processos, a maior dificuldade hoje, até mesmo na política brasileira, é a questão da polarização.
Porque mesmo que tenha bons candidatos, às vezes eles não conseguem se ascender justamente pela essa polarização. Lado A, B, candidato A, B, e não tem essa participação e a população acaba vivendo do mesmo várias vezes e não tem uma solução. Tem aquele conflito, né? Por causa de partido dali, partido daqui, é porque um quer ser melhor, outro quer ser melhor, ou não vou provar meu projeto que é melhor, não vou provar o seu porque você é daquilo. Então tem esse tipo de problema lá. E é isso que o Brasil está vivendo hoje. É esse obstáculo que o brasileiro tem na nossa política. Esse é um grande problema que nós estamos vivendo hoje. E eu queria começar, eu estabeleci aqui algumas metas para mim, para me organizar em relação aos pensamentos sobre isso, né? Sobre Estado de Direito, democracia e o voto evangélico. E eu queria abordar uma questão, e eu abro, na verdade, para vocês, para participação sobre esse assunto, porque ele é muito relevante. Alguém me perguntaria, eu queria começar falando disso, sabe? Para quebrar barreiras. Será que essa polarização toda que a gente vem vivendo desde 2017, 2018 até hoje, deixou algum legado bom para o Brasil? Eu diria até nem 2018, né, doutor? Mais para trás aí. O mais para trás, eu sei. E aí, tem algo bom foi deixado para o Brasil como herança por conta disso? E eu quero ousadamente dizer que sim. E eu quero aqui levantar alguns pontos e aí eu quero ouvi-los a respeito disso também. Olha só, em primeiro lugar, me parece que o brasileiro de verdade voltou a se interessar por política. Isso é um bom ponto, inclusive, até nas notícias, durante o jornal. Eu já falei algumas vezes que até os jovens, que geralmente é um grupo que não se interessa tanto por algumas coisas, principalmente política. Um negócio chato, né? Eu mesmo não gostava muito de política, até quando a gente começa a entender. Quando a gente começa a entender, quer saber como tudo funciona, para poder ajudar de alguma forma a melhorar no âmbito global, no âmbito geral. E então isso, realmente, a questão da polarização, a gente começa a entender, o ser humano ele tem que questionar. Por isso que a filosofia até é uma coisa muito boa, porque nos faz pensar, nos faz questionar. Então isso foi uma coisa que eu percebi, pelo menos nesses últimos 5 anos, do jovem, do interesse do jovem, do interesse de saber por que tal ministro que está lá, por que o projeto andou de tal forma, por que só beneficiou um lado ali. E isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa que não só o brasileiro, mas como todo ser humano deve entender, deve pesquisar. Qualquer coisa, uma prova de escola, qualquer coisinha. Quando você vai comprar um produto novo, está com uma dificuldade em casa, como será que eu limpo tal coisa? Você faz uma pesquisa para saber, para não danificar um chão, danificar sua mão. Isso é realmente interessante e isso que a política ela tem que propor. É o propósito da política. Fazer a gente pensar e não querer participar. É uma corrente, ter o desejo de participar e acreditar que essa participação é relevante e que a política é o caminho da transformação das coisas. Exatamente. Sem a política, um país não se transforma, uma cidade não se transforma e, por conseguinte, as pessoas não se transformam. A política é fundamental, né? Então, se essa polarização toda deixou tantos estragos, ela deixou uma coisa muito positiva, que é esse interesse generalizado das pessoas, dos mais jovens aos mais velhos, passando pelos ricos e pelos mais pobres, porque hoje em qualquer lugar, em qualquer ponto de ônibus, as pessoas estão discutindo um lado ou o outro, falando mal de um, falando bem do outro, ou o contrário, ou falando mal dos dois, ou falando bem dos dois, eu não sei, mas estão falando. Isso mostra um grande interesse, um ressurgimento do interesse pela política. Esse é um primeiro lado positivo que essa confusão toda está nos deixando. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que deve ser lembrado, é que aconteceu um ressurgimento organizado do pensamento de direita. O pessoal da direita, por conta dos 20 anos que nós vivemos de ditadura militar, o pessoal da direita ficou calado, desorganizado, desmobilizado, envergonhado, desinteressado com a redemocratização do Brasil e a assunção do poder por partidos de esquerda. E essa polarização toda que nós vivemos significou o ressurgimento de uma organização
de pensamento político de direita, de pensamento conservador. Muitos sociólogos têm dito o Brasil é um país conservador. Mas você não acha que foi por causa desse pensamento conservador que os brasileiros se afastou mais? Porque eles não estão pondo eles na sociedade? No fato de pensar? Eles estavam fora do processo político de uma maneira organizada e de uma maneira potente. E hoje eles voltaram para o cenário político de uma maneira organizada e de uma maneira potente. Se a melhor maneira dessa direita e desse conservadorismo se manifestar é esta forma de expressão que nós assistimos nesses últimos 4 anos, essa é uma outra discussão. Mas o fato é que há uma organização e um ressurgimento da defesa das pautas de direito com a mesma potência que as pautas de esquerda recebem. Então, esse eu acho que é um outro lado positivo de tudo isso que aconteceu nesses últimos anos. Mas aí que eu falo, eu volto a falar. Por exemplo, você vê o lado esquerdo, o centrão e a direita. Eles ficam jogando um para o outro e esquecem do povo. Estão pondo o povo de fora. Por isso que o brasileiro hoje ele se interessa muito menos na política por causa disso. Porque uns anos atrás não era assim. Mas isso não vai justamente ao contrário do que nós falamos, que houve um ressurgimento do interesse pela política. As pessoas estão discutindo, estão debatendo. Todas as pessoas estão participando. Isso é muito bom. Doutor, elas estão debatendo, mas não está tendo oportunidade aquele debate que eles fazem ser democrático para eles. Olha, eu acho que nunca houve, num certo sentido, eu acho que esse é um terceiro ponto, deixa eu colocar isso. Coloca. Gente, nós temos vivido uma experiência diária de embate político, porque as pessoas estão debatendo todo o tempo, elas estão brigando, e mais do que deveriam, mas elas estão refletindo sobre essas coisas todas, e isso é muito importante, e elas vão votar no dia 2 e talvez no dia 30. E elas vão decidir quem é que vai governar o Brasil e quem serão os nossos representantes no parlamento, tanto no plano federal, no estadual. Puxa, isso é maravilhoso. E quem serão os nossos governadores? Quer dizer, nunca houve, talvez se possa dizer isso, tanta disputa, mas tanta discussão, tanto calor no debate público dessas coisas como nós temos. Eu acho que esse é um lado extremamente positivo. Posso falar meu ponto de vista? Claro! Eu penso assim, quando há brigas, já não tem argumento. As pessoas, os partidos, eu vejo que um quer ser mais que o outro, quer só se mostrar. Quando você tem argumento, eu acho que você tem que respeitar o que o outro fala. A partir do momento que já começa em brigas de partido, isso já é um exemplo de violência. Então, assim, as pessoas estão se interessando? Sim, só que ainda existe muita briga. Eu sou melhor que você e pronto, acabou. Ainda existe. Está melhorando, mas ainda tem essa questão dos partidos de um querer ser melhor que o outro. Deixa eu colocar uma coisa importante em relação a isso. Os partidos, na verdade, eles existem para isso. De alguma maneira é para polarizar mesmo e para os partidos travarem uma luta política dentro do parlamento para substituir a luta e a guerra física entre as pessoas em lugares, em países, em tempos onde não havia parlamento. Então, o parlamento é o campo de jogo dessa luta política. Faz parte do jogo isso. Sim, mas quando eu falo disso, só completar essa ideia, é que as pessoas que estão fora do parlamento hoje estão falando, estão debatendo, estão discutindo e estão brigando, e eu concordo com você, Nath, no sentido de que as pessoas não se ouvem. A polarização é tão grande que as pessoas têm visões pré-concebidas sobre pessoas e sobre ideias, e elas não se dão o direito de ouvir o argumento do outro. Respeitar, né, a opinião a opinião do outro. Isso está faltando. Que nós possamos, de direita e esquerda e centro, que nós possamos todos sentar-nos ao redor de uma mesa e discutirmos argumentos racionais. Sem o ódio. O ódio é muito ruim. Que tem fundamento. A agressão física é muito ruim. Gente, a disputa político-partidária existe para que a gente não precise ir às ruas
para matar o nosso adversário. Nós não temos adversários, nós temos, na verdade, concorrentes dentro do parlamento para a defesa de ideias. Então está faltando respeito no relacionamento das pessoas. Esse é um lado extremamente negativo. Extremamente negativo. Mas o lado positivo é, pelo menos as pessoas estão interessadas e estão falando de política. Nós vamos ter daqui nos próximos anos que, na verdade, mostrar para as pessoas que elas precisam se respeitar e que elas consigam conversar sobre essas coisas racionalmente, sem ter de se odiar. Né? Sem ter de se odiar. Inclusive, professor, você falando na questão, tocou na questão dos partidos, hoje, apesar do interesse maior das pessoas em falar sobre política, muitos têm medo de atuar na política, justamente da questão da polarização e as ideias de cada partido. Cada partido tem a sua ideologia, a forma que gosta de governar. Você acha que seria interessante, num futuro, não precisar dos partidos para ter essas eleições? Porque muitas vezes tem um candidato, sei lá, bom, a Nath, ela é uma boa pessoa, faria uma boa campanha, mas ela não tem um partido que vá totalmente com os valores daquilo que ela acredita para poder se filiar. Pois é. O sistema democrático, ele foi montado em cima de uma ideia de partidos. Hoje se questiona e se defende a ideia de candidaturas autônomas. Nós até podemos pensar nisso. Alguns países têm realizado e permitido candidaturas autônomas, mas nós não podemos abrir mão dos partidos. Porque os partidos são muito importantes dentro dessa organização total, no sentido de que as discussões aconteçam dentro de um ambiente democrático, dentro de uma arena democrática, que são os parlamentos. Essa é a forma de organização que nós construímos há muitos séculos e que deve ser aperfeiçoada e não eliminada. Porque ela é uma forma importante de organização do sistema político dentro dos regimes que tem parlamento, dentro dos regimes democráticos. Dentro dos regimes porque dentro do próprio partido, onde as pessoas são o mesmo partido, não teria que ter aquela divergência entre eles e acontece isso? Porque dentro do partido também há os subpartidos. Há grupos diferentes que pensam diferentes, mas a ideia é que... Isso que é o chamariz, né? O partido, ele vai ter... não é só o encontro de pessoas que pensam iguais, mas pelo menos a ideia central é a mesma, o propósito, mas tem que ter essas divergências. Né? Mas nunca chega naquela ideia... Mas que todos eles, de alguma maneira, desfrutem de um mesmo pensamento básico. Não é? Essa é uma definição ideológica dos partidos. Então, um partido conservador, ele vai sempre defender pautas conservadoras e vai se colocar sempre numa posição de resistência a grandes mudanças. Partidos do espectro progressista sempre estarão lutando para que as reformas aconteçam mais rapidamente e mais radicalmente. O importante é que os partidos tenham essas definições ideológicas mais claras. O que a gente não tem tido no Brasil, com 30 e tantos partidos, quase 40 partidos. E agora, com as cláusulas de barreira e essas restrições todas que nós estamos vivendo, nós devemos partir nos próximos anos para um sistema mais enxuto, onde cada agremiação consiga representar basicamente alguma ideia central. E isso é fundamental para o desenvolvimento da democracia. Mas eu queria prosseguir dizendo mais duas coisas dessa confusão toda. Essa polarização toda que nós temos vivido, essa polarização deixou como legado mais uma coisa interessante, que é uma casuística riquíssima sobre questões constitucionais, por conta da pandemia e por conta da polarização. Aconteceram coisas, e muitas coisas, nesses últimos anos, que nunca haviam acontecido e que provavelmente nunca mais acontecerão. Coisas que levaram o poder judiciário, o poder legislativo e mesmo os poderes executivos a pensarem em soluções para problemas que nunca tinham acontecido. Todos aconteceram nesses últimos 4 anos. E hoje nós temos uma consolidação de entendimentos
com muita profundidade, com muito detalhamento sobre pontos que não eram debatidos antes de toda essa fase e processo de polarização. E eu vejo isso como extremamente positivo. Quer dizer, o nosso poder judiciário, as nossas instâncias jurídicas saíram extremamente enriquecidas de debate e de decisões e de posturas novas frente a muitos problemas que antes não tinham acontecido. E por fim, para terminar essa parte, que eu sei que nós estamos nos estendendo e ele é bem interessante, porque eu estou tentando trazer o lado positivo dessa confusão toda, é o debate, não é? É a análise de tudo, né? É a gente democracia. não pode ficar só pensando numa parte negativa, né? De tudo que na nossa vida a gente tem que extrair coisas boas, né? São experiências, o que vai moldar para um futuro melhor ou pior, vai depender da forma que você enxerga, né? Com certeza, com certeza. Eu sou daqueles que dizem assim, né? Se você me der um abacaxi, eu faço uma abacaxizada. Se você me der um limão, eu vou fazer uma limonada, sabe? Eu vou olhar o lado positivo, e tem mais um lado positivo. Dentro dessa minha positividade, dessa minha maneira positiva de olhar as coisas, tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção. A nossa democracia passou por muita pressão nesses últimos 4 anos. Ela sofreu desgastes, muitos desgastes nestes últimos 4 anos. Mas nós estamos superando estes problemas e estes desgastes, e nós vamos sair fortalecidos dessas próximas eleições. O Brasil vai sair melhor do que entrou há 4 anos. Nós sairemos enriquecidos por conta de tudo isso que aconteceu. A nossa democracia é jovem, mas ela se mostrou pujante para sobreviver a tudo o que aconteceu nesses últimos 4 anos, e nós vamos sair com uma democracia mais forte do que a democracia que existia há 4 anos. E eu acho isso inequivocamente um sinal de melhora. Esse é um lado positivo de toda essa polarização. A nossa democracia está mais forte hoje do que era há 4 anos atrás. Com certeza, eu concordo. Porque gerou um interesse de todo mundo de saber o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vê casos, depois de anos, político já às vezes até morreu, que vem os escândalos, vem as coisas que o pessoal descobre, mas descobriu depois por quê? Porque não tinha interesse, não tinha a população atrás, inclusive as redes sociais fiscalizando. também, né? As redes sociais ajudou também. bastante. Hoje é um grande ponto do interesse do jovem, porque o jovem vem através das redes sociais. E foi um boom. No ponto da pandemia, muitos candidatos foram eleitos por conta das redes sociais. O pessoal descobriu, às vezes, gente nova, gente antiga, mas rede social hoje. Quer dizer, essa maquininha é a coisa hoje mais extraordinária, né? Que o homem conseguiu hoje a nossa construir, vida está aqui, né? Na palma da mão. Não é? É algo absolutamente impensável, extraordinário. Isso aqui tem algo de divino, né? Foi o homem que criou, mas nós conseguimos o acesso à informação, a transmissão do conhecimento. Nós temos tudo na palma das nossas mãos. Eu costumo brincar, né? Se nós voltássemos 80 anos atrás, Hitler daria a você um país por uma maquininha como essa que nós temos hoje. E que bom que nós temos tudo isso, porque as pessoas hoje se comunicam e as pessoas sabem de tudo em tempo real com uma maquininha dessa nas mãos. Quer dizer, tudo mudou, o mundo mudou e mudou radicalmente, e nós sobrevivemos, né, aos efeitos prejudiciais de tudo isso no combate político, mas felizmente as nossas instituições saíram fortalecidas e nós temos que regulamentar a utilização de tudo isso para que ninguém se aproprie indevidamente dessa tecnologia e ganhe poder simplesmente por saber mais dessa tecnologia do que o outro. A informação está aqui, né? É ela está aí, não é? Se interessar e buscar. Professor, eu tenho uma pergunta, né? Qual que é a sua opinião sobre o voto? Como a gente está falando de política, de voto, como que é a sua opinião sobre o voto? Nossa, esse é um direito fundamental, né? Um direito fundamental. Quando a gente pensa nos direitos que estão ligados diretamente à ideia de democracia, nós temos a ideia do voto. A democracia nasceu num momento lá, 5 séculos antes de Cristo, onde as pessoas se reuniam numa praça pública e votavam. Extraordinário, é sensacional. Nossa, eu já pensei muito a respeito disso, e para chegar à seguinte conclusão: a gente olha para civilizações anteriores à Grécia Antiga
imaginar que nós passamos por impérios como o Império Babilônico, o Império Persa, nós passamos pelo Antigo Egito, nós passamos por tantos impérios, e de repente vem um povo como o grego e descobre que é possível tomar decisões fundamentais sobre toda a sociedade a partir de uma votação em praça pública. Uau! Foi uma mudança fabulosa de paradigma político. Por isso que essa é uma das razões por que a Grécia é tão importante. Descobrimos que por meio do diálogo e por meio da votação do povo, nós tomamos decisões melhores. Nós não vamos à guerra, nós vamos para uma praça e nós vamos guerrear ideias. E uma ideia vai prevalecer. E se ela prevalecer por conta de uma grande maioria, provavelmente essa ideia vai fazer as pessoas um pouco mais seguras e um pouco mais felizes. Nós aprendemos o voto com isso. E aí passam-se 2.500 anos e nós estamos vivendo isso. Agora, depois da Revolução Francesa e com a criação dos Estados democráticos, não dá para reunir o povo numa praça pública, como faziam os gregos. Então nós tivemos que inventar um outro jeito, que é a democracia representativa. Então, não dá para reunir 1 milhão de pessoas numa praça para debater qualquer coisa, não é possível, mas nós podemos eleger os nossos representantes. Por isso os partidos têm que ser importantes ideologicamente. Né? Nós temos que eleger pessoas por meio dos partidos. Para que nessa arena da disputa política, aquelas vontades e aqueles interesses sejam efetivamente representados. Daí a necessidade da configuração ideológica, né? Para que aqueles interesses sejam realmente debatidos e discutidos e que sejam feitos prevalecer. Né? Quer dizer, nós estamos votando, a nossa vontade está prevalecendo. Né? E se nós olhamos para essa confusão toda desses últimos 4 anos, o que vai prevalecer no dia 2 ou no dia 30? A nossa vontade. Nós vamos escolher quem será o próximo presidente, o próximo governador, senadores e deputados federais e deputados estaduais. Será a nossa vontade. Apesar da sensação que a gente tem, nossa, o meu voto não vale nada, né? Nossa, é só um votinho, né? Mas a soma de milhões de pensamentos pequenos e de pretensões pequenas como a nossa fazem essa maioria, e o Brasil vai votar. E o Brasil vai eleger alguém segundo a sua vontade, e nós estaremos ali representados. Mas viu, doutor? Mas daí então entra aquela questão, o voto consciente. Hoje muita gente não sabe o que é o problema do voto consciente. O voto consciente, primeiramente, para a pessoa votar, ela tem que ter um entendimento de tudo aquilo que está acontecendo em volta dela. Você concorda? Tem. O voto consciente é ele saber que ele vai votar naquela pessoa porque ele já conhece a ideologia daquela pessoa, quem foi aquela pessoa, o que ela fez no passado, o que ela pretende fazer no presente e no futuro. É isso. Esse, pelo meu modo de entender, é o voto consciente. Certo? Fundado em informação. Para informação nós temos essa maquininha. Exatamente. Mas nós precisamos quebrar algumas coisas e alguns preconceitos. Nós precisamos quebrar. E essa é a segunda razão por que eu estou aqui, para tentar quebrar esses preconceitos. Sabe o que eu acho? Eu vou dizer o que eu escrevi aqui. Há uma incompreensão generalizada sobre os ângulos de visão direita esquerda no mundo político. Gente, eu sei que eu estou falando para todo mundo, eu sei que eu estou falando para uma plateia enorme de crentes e não crentes. Eu sei disso. E muitas das coisas que eu vou falar valem tanto para pessoas que creem em Deus, seja qual for o credo que você tem em Deus, ou você não crê absolutamente em Deus. Nós somos uma democracia, nós somos um Estado laico, o Estado não tem nada a ver com religião. O Estado, porque é democrático, se compromete a defender a liberdade religiosa, a liberdade de culto. Ele se compromete, ele não é cristão, nem islâmico, nem judeu, nem ateu. Ele é Estado laico, mas os direitos fundamentais envolvem a ideia de liberdade religiosa e liberdade de culto. Então o Estado que é laico vai defender até as últimas consequências esse direito que nós temos de crer. Mas eu sei que eu estou falando com gente que crê justamente porque somos uma democracia, né? Se não fôssemos uma democracia, talvez os não crentes, se fôssemos uma república islâmica, os não crentes
crentes estariam envolvidos num grande perigo. Nas democracias não, você pode crer, não crer, tanto faz, você vai ser defendido nesse seu direito de qualquer maneira. E o que me parece é que realmente existe um enorme preconceito e uma demonização da questão da esquerda. Gente! E aí você tocou Deixa eu só fazer essa abertura para dizer assim, gente, falar de direita e esquerda é algo no mundo político como falar na nossa vida diária de dia e noite. Não é possível viver sem dia e noite. Porque o oposto à noite é o dia e o oposto ao dia é a noite. E no mundo político, como é que é? No mundo político, há o pensamento de direita, existe o pensamento de esquerda. E o pensamento de esquerda só existe porque existe o pensamento de direita. E o pensamento de direita só existe porque existe um pensamento de esquerda. Não atribuam, por favor, adjetivos à direita ou à esquerda que essas duas versões da política não admitem. Sabe, eu fiquei pensando, eu preciso trazer uma ideia. Gente, no mundo da política, a gente trazendo um pouquinho a questão do mundo do futebol, é assim, você é Fla ou você é Flu? Você é Flu porque você não é Fla. E você é Fla porque você não é Flu. Porque o Fla depende do Flu e o Flu depende do Fla. Somos uma coletividade. E as pessoas se dividem no Rio de Janeiro entre Fla e Flu. No Corinthians é Corinthians e Palmeiras. E eu vou dizer que é ruim ser corintiano? Eu sou corintiana. Jamais. Ou que é ruim ser palmeirense? Mas você quer dizer que não fosse um polo de imã negativo e positivo ali? É um polo, o negativo e o polo positivo. Que não vai se bater nunca, não vai se congeminar porque não... Mas eles se congeminam também. Mas você tenta aproximar ali, vai dar sempre aquele... Sim, mas na política os dois podem se unir para determinados fins. Quer dizer, a direita é conservadora. A esquerda é progressista. Opa, o nome progressista é demonizado. Você é um progressista, te odeio porque você é um progressista. Mas eu não te odeio por você ser uma conservadora. Porque as duas coisas, na verdade, estão dentro de todos nós. Dentro de todos nós. É inacreditável as pessoas não entenderem isso. Quem são os conservadores? São os caras que não querem mudanças muito radicais nem muito rápidas. Quem são os progressistas? Os progressistas são aqueles que querem mudanças um pouco mais radicais ou muito radicais e mais ou muito rápidas. Isso a gente vive, gente, dentro da sua própria vida. Você muitas vezes é conservador em determinadas áreas e é progressista em outros. Em algumas áreas você quer mudar. Em outras você não quer mudar. Então nessa que você não quer mudar, vão dizer você é um conservador. E nas áreas que você quer mudar, você é um progressista. E no mundo político é exatamente a mesma coisa. Não é possível dizer, o conservadorismo é bom e o progressismo é ruim. Não! Não é possível pensar desse jeito. Às vezes o conservadorismo é bom e o progressismo é ruim. Às vezes o progressismo é bom e o conservadorismo é ruim. Qual é o tamanho da mudança? Qual é a velocidade da mudança? Pouca velocidade? Conservadorismo. Mais velocidade? Progressismo. Essa é a única diferença. É por isso, aí vai uma consequência disso, né? Normalmente os ricos tendem a ser conservadores. Por que eu vou mudar? Tá tudo tão bom para mim? Mas se você vive com muitas dificuldades e com muitas carências, provavelmente você vai ter uma ideia, um sentimento mais progressista de mudanças, sabe? No seu trabalho, no seu salário, né? Você vai esperar mais coisas do Estado em termos de saúde e de educação, porque você é pobre. Entendem? É circunstancial você ter uma postura mais conservadora ou mais progressista. Não pense que o progressismo é um horror e que o conservadorismo é bom. Não é assim. Imaginem, pensem vocês, todos os sistemas
absolutistas eram absolutamente conservadores. Todos os sistemas ditatoriais são conservadores. Eu estou falando mal do conservadorismo? Não. É natural. Hitler tomou o poder e estabeleceu em alguns anos o nazismo na Alemanha. Vocês acham que eles eram progressistas ou eles eram conservadores? Em algumas eras eles eram progressistas, em outras eram extremamente conservadores. O fascismo era extremamente conservador em alguns fatores, em algumas vertentes da vida e progressista em outras. Aí você vai para o outro lado, você vai para um stalinismo da vida. Você acha que eles não eram conservadores? Em muitos sentidos, se abrisse a boca contra o que eles pensavam, você era morto. É verdade. Por conta do quê? Do conservadorismo. E havia uma vertente progressista para outro. Quer dizer, as duas coisas convivem. E você pode ser meu irmão cristão. Você pode ser um cristão conservador em muitas áreas e progressista em outras áreas. E quando você vai para a política, você pode se definir como progressista ou como conservador. E eu gostaria um pouquinho de ouvir, eu estou falando demais. Doutor, né? mas por favor, dentro disso que você está falando, é como se fossem os senhores feudais na época, você lembra? Sim. Os senhores feudais era assim, se você tinha uma opinião daquilo ali, você teria que comprar uma terra ali, se ninguém fosse a favor dele ali, o que ele faria? Ele mandava na força sair. Como quando aconteceu com o negócio do Hitler, né? O que ele fez? Quando o povo ia contra, que falasse alguma coisa dele, né? Eram todos presos. Isso, e dentro desse contexto que você falou, então é como, para o povo entender melhor o que ele está falando, é como os senhores feudais naquela época. Quem tinha mais dinheiro, tinha mais poder. Então, se você tinha uma casa aqui, ele falava, não, eu quero essa casa aqui, porque aqui eu vou construir um prédio, aí ele vai lá e negocia com ele. Aí ele chega lá, ó, é o seguinte, o meu senhor feudal tal, quer comprar essa terra aqui. Ah, eu não vendo não vou sair não. Você era morto. Aí, aí ele voltava lá e falava, ó, fui lá com o fulano, ofereci tanto que você falou, mas ele não quer sair não. Ah, não quer sair não? Pode deixar. Tá. O problema é que no feudalismo, o senhor feudal era dono de todas as terras. Todas as terras. E o camponês que ali habitava não tinha poder nenhum, ele era simplesmente mandado embora. Quer dizer, se você fosse uma dessas pessoas no sistema feudal, se você não fosse senhor, mas fosse um servo da gleba, se você fosse um camponês, provavelmente naquela época você não seria conservador, você seria um progressista. Ou se você vivesse em 1850 numa daquelas milhares de fábricas que poluíam os céus da Inglaterra em 1850, provavelmente você não seria conservador, você seria progressista. Não é? Você não seria liberal, você seria socialista. Você não seria um conservador, você seria um revolucionário. Por sentir na pele a exploração por parte de um sistema que não tinha limites. Exatamente. Uau! Não é? Então, eu estou defendendo o socialismo e dizendo que o capitalismo é ruim? Não! Falar de socialismo e capitalismo, a diferença já é um pouco mais radical. Posições de ideias, né? Mas se você estivesse naquela situação, provavelmente você seria progressista, socialista, comunista e marxista. Doutor, e você não entende isso? Como não entender? É que nós estamos tão longe disso que mesmo a situação hoje de penúria, ela é infinitamente melhor do que a situação de penúria de um funcionário, de um empregado de uma fábrica no interior da Inglaterra em 1850. Então, percamos essa coisa de achar que o progressismo é o demônio, sabe? Que ideias de esquerda são horrorosas e são do mal e são contra Deus. Não é assim, não é assim. E aí você diga, eu sei que você está querendo falar e você está se segurando para falar. Diga o que você pensa, vamos falar. Estou só observando. Então, doutor, dentro daquilo que o senhor está falando, daqui a pouco nós está acabando nosso tempo. Quanto tempo, DJ Pedro? Sobre o voto evangélico. Porque dentro de tudo isso daí, para o senhor tem uma diferença? Em relação ao voto evangélico,
O que eu acho sobre o voto evangélico, Isso. que nós precisamos ter liberdade para formar a nossa convicção. Como é que você vai ter informação para se formar aqui na internet, dentro desse aparelhinho? Você vai ter todas as informações que você precisa. E você não está elegendo um pastor, não está elegendo um presbítero, não está elegendo um eclesiástico. Você está elegendo um administrador para o Brasil. Quem é o melhor administrador para o Brasil? Essa é a avaliação que você deve fazer. Então, como evangélico, eu devo votar para um presidente da República só porque ele é verdadeiramente evangélico? Resposta: não. Ele é competente para ser presidente da República? Eu vou votar em alguém que seja competente para o Brasil, independentemente da fé que ele tenha. Nossa, se a gente conseguir juntar tudo isso em uma mesma pessoa, ótimo! Mas dificilmente a gente consegue juntar todas essas coisas em uma mesma pessoa. Mas ele não está lá para governar a minha vida espiritualmente, ele está lá para governar a minha vida como nação, como Sim. povo, como Brasil. Então essa questão, ela não é tão relevante. Sim, doutor, mas dentro dessa posição, hoje, por exemplo, as pessoas que são evangélicas e as que não são evangélicas, não quero dizer que aquelas que não são evangélicas vão errar no voto e aquelas que são evangélicas vão acertar. O problema, Isso, não vão. A diferença, que nós diz assim, que os evangélicos e não evangélicos, eles têm como dizer assim, uma força a mais, vamos dizer uma força, um conhecimento a mais, que ele pode se apegar por opção dele, falar que ele pode, no dia da urna, falar, não sabe quem votar, ele fala, pede direção a Deus e Deus vai dar. Não quer dizer que o que não é evangélico vai contestar ou vai pecar. Exatamente. Ou acertar ou vai errar. Mas a diferença do evangélico com o não evangélico, ele tem essa arma a mais com ele. Eu entendo assim. Por que você crê que você tem? Eu creio. Porque a pessoa que não crê acha que você não tem arma nenhuma a mais por causa disso. Mas quem é cristão sabe o que eu estou falando. Então você decide sozinho. Então, Mas aí exatamente, também é entra a opinião, questão mas até- é questão, não é questão, só um pouquinho, é a questão o quê? Não quer dizer que os evangélicos vão acertar e os outros que não são evangélicos Não, vão errar. exato, é não significa isso. Então, é questão de opinião, e de opinião direto, política. que você possa buscar Do para mesmo você. jeito que eu não posso dizer, nossa, eu sou do dia. Eu sou do dia. A noite é para dormir. Se bem que eu tenho dormido mais tarde. Durante a pandemia eu dormi muito mais tarde. Mas eu sou do dia. Mas tem gente que é da noite, que só se sente bem e trabalha bem de noite. Nossa, o cara que é do dia é mais crente do que o que é da noite? Quem torce pro Corinthians é mais santo do que o que torce pro Palmeiras? Ou quem vota na direita é mais santa do que quem vota na esquerda? Meu irmão, nós somos todos livres. E não está na Bíblia quem é que vai ser o nosso presidente da República. Exatamente. Então você vai votar segundo a sua convicção. E eu tenho irmãos queridíssimos que vão votar na direita. E eu tenho irmãos queridíssimos que vão votar na esquerda. E isso não tem nada a ver com a decisão de Deus. Porque aí entra uma questão até religião e política. O Estado ele é laico, mas a gente vê, até na questão midiática, que o maior peso de voto são dos evangélicos. Por isso que os políticos chegam, por exemplo, no momento de campanha, faz as rendições a Deus. Vai nas igrejas, pega apoio de pastores, bispos, líderes. E aí sim que acaba tendo, vou até usar essa palavra, uma alienação sobre os cristãos na hora do voto. Por isso que a gente tá tentando desconstruir tudo isso aqui, porque mesmo que tenha esse estigma para você votar aí num candidato só porque está na igreja, é a indicação do pastor, ou então é algum membro, né, do presbitério, seja qual for. Ou porque tem muitos aliados, pastores. É porque hoje o que mais acontece é ser aliado da igreja para tentar aí vencer. Mas como você estava falando, né, professor? A gente tem que desconstruir e votar pela competência. Porque se a pessoa não é competente, gente, pode ser meu amigo, pode ser o câmera 3 aqui. Se ele não for competente para administrar um país, uma cidade, seja qual for, eu, por ser amigo, eu tenho que falar, ó, você não é competente para isso. Por ser irmão, né? Ele é um irmão da mas igreja. aonde entra Ele é uma bênção, ele é um irmão maravilhoso, uma pessoa disso. Mas ele não entende nada de administração. Como é que eu posso eleger um cara administrador? Mas é verdade, onde entra a questão, que é a seguinte, a pessoa ela tem que votar. Nós falamos da religião, falamos disso e daquilo, partido de direita, esquerda, centrão, mas é o seguinte,
A única verdade que ela tem que prevalecer é o quê? É o dia do eleitor ir lá votar, ele tem que ir lá convicto que vai votar naquela pessoa, porque ele conhece ela, conhece o passado, conhece o idealismo dela, os ideais para o nosso Brasil, o que ele vai fazer, os projetos que ele tem para oferecer. É nisso que nós temos que chegar lá na urna. Com certeza. Com a consciência disso. Falar, não, vou votar lá no professor, porque ele sabe disso, ele sabe daquilo. Porque o que acontece hoje, você põe um deputado lá em Brasília, o cara, você pode ver, todo ano, vamos pôr um exemplo aqui para o povo entender melhor. Todo ano tem uma enchente numa cidade, naquela tal região, que eu não vou citar a cidade, só para poder não haver uma ideologia. Então, o que acontece? Todo ano, o governador que é prefeito, ou o prefeito que é governador de São Paulo, da cidade, ou o prefeito que é daquela cidade, ele é prefeito, ele sabe que tem aquela enchente todo ano ali. 4 anos se passou. Pô, você não teve tempo de resolver aquele problema daquela enchente? Aí vota a eleição, chega a eleição, nós precisamos resolver aquele problema daquela enchente, que não temos que dar hoje, esse ano nós vamos dar a solução. Quer dizer, não é porque o cara é crente ou não é crente que ele resolve o problema, é porque ele entende de enchente ou não entende de enchente, pô. Exatamente. Né? Isso a gente precisa desconstruir. Quer dizer, a esquerda é de Deus e a direita não? Ou ao contrário, a direita é de Deus e a esquerda não? A esquerda é santa? Ou a direita é santa? Ou o centrão? Gente, ninguém é santo. Santo, à luz do que pensam os cristãos, são pessoas naturais, não são as pessoas jurídicas, sabe? A união, Estado, município, autarquias, não é nada disso. É a pessoa individual, é o ser humano que crê ou não crê. Esse homem, você até pode entender, nossa, esse homem é santo ou ele não é santo. As instituições não são santas, são coisas dos homens. Falar de separação de poderes, de democracia, falar de direitos, tudo isso, gente, é coisa deste mundo. Jesus disse muito claramente, aí eu estou falando com os que creem, porque tem um monte de gente que não crê, para ele isso que eu vou dizer não tem sentido nenhum. Jesus disse claramente, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Isso tudo que nós estamos vivendo em termos de política no Brasil é deste mundo. Só que nós temos responsabilidade sobre este mundo. Então veja bem quem você vai votar. Mas não é necessariamente o cara que se diz crente, o cara que aparece como crente. Ou direita ou esquerda. Ou direita ou esquerda ou centro, não é nada disso. Isso aqui é coisa desse mundo para a gente poder não se matar numa guerra fratricida, mas podermos lutar dentro de um parlamento e resolver as coisas sem que pessoas morram por causa disso. Exatamente. Então, a nossa decisão tem que ser livre, gente. E para com essa história de achar que quem é de esquerda, que é progressista, quem é socialista é do mal e que quem é conservador é do bem. É brincadeira vou pensar desse jeito. É brincadeira. Você tem que pensar como se você fosse numa entrevista de emprego. Você só se candidata para uma vaga se você é competente para fazer aquilo. Da mesma forma, imagine você que vai votar, você é eleitor, imagine que você é o chefe e você está escolhendo vários currículos aí para colocar para te representar. Alguém que vai ali, você que está mandando, você que está chefiando. Exatamente. Você pense nisso. Pegue o currículo da pessoa, vê se ela se encaixa aí nesse cargo, independente de direita, esquerda, se é ateu, se é cristão, se é candomblessista, não importa. Você tem que ver isso, a questão da competência. Competência, em qualquer lado. Até porque, para representar a população, vai ter de tudo. Vai ter de todo lado. Porque a política, ela é a democracia, ela vai falar com todos. É ter o equilíbrio de saber que... Porque se todo mundo pensasse igual, a gente não saberia. Exatamente, é verdade. Assim. Agora, uma coisa é certa, para quem me ouve e crê. As nossas liberdades religiosas, a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade de culto, esses direitos estão explicitamente reconhecidas na Constituição Federal. E o Estado existe para resguardar esta liberdade. Nós vivemos num Estado de direito democrático. Nós temos uma Constituição, nós temos 3 poderes. Por que nós somos uma democracia? Porque ninguém manda sozinho. Porque existem 3 poderes e todo mundo tem que dar satisfação um para o outro. Acabou, Reinaldo. Somos uma democracia. Nós somos uma democracia porque nós temos uma Constituição. Nós somos uma democracia porque os direitos fundamentais são realidade no nosso país, apesar da necessidade que nós temos de aperfeiçoar tudo isso. Estas são garantias e seguranças que nós temos
qualquer que seja o presidente da República. Se o presidente for de direita, ele vai ter de se submeter ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Se ele for de esquerda, ele vai ter de se submeter igualmente ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. E todos terão que responsabilizar-se pela defesa dos direitos fundamentais, dentre os quais, e aqui eu estou falando com você que crê, a nossa liberdade. Então, igreja algum dia foi fechada no Brasil? Igreja nenhuma foi fechada no Brasil. É mentira de que qualquer dos candidatos vá sequer imaginar em fechar uma igreja no Brasil, que é um país democrático, que é um país de liberdade, que é um país que prima por estes valores que são fundamentais para a nossa liberdade. Que por isso que atrai pessoas de outros países que vêm para cá para aproveitar essa liberdade. Para aproveitar essa liberdade. Exemplo, afegãos estão chegando aos milhares em São Paulo para fugir de um Estado Islâmico, porque aqui, apesar de todas as dificuldades, é muito melhor do que lá. Porque lá, se você não crê, você corre o risco de morrer porque você não crê. Aqui você pode crer, não crer, pensar do jeito que você quiser, votar em quem você quiser, fazer em muitos sentidos o que você quiser. Não, segundo as nossas leis, segundo o nosso livre-arbítrio. Mas o Estado não pode avançar sobre a nossa liberdade e nos prender pelo que nós cremos, pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos. Nós somos livres, o Brasil é uma democracia e continuaremos a ser com um presidente de esquerda ou com um presidente de direita, porque o Supremo vai continuar o mesmo, a Constituição vai continuar a mesma, a separação de poderes vai continuar a mesma e os nossos direitos fundamentais vão continuar lá do mesmo jeito. E nós saímos engrandecidos de tudo isso e nós vamos prosseguir para que esse país seja cada vez melhor, seja presidente de direita, seja de esquerda. Vote com liberdade, você não está pecando contra Deus por escolher alguém que não se diga evangélico. E do ponto de vista do Brasil, você decide o que é melhor para o Brasil, direita ou esquerda nesse momento, e não o seu pastor, e não a opinião de pessoas que estão dentro dessa ideia de demonização da esquerda. Isso é um absurdo, minha gente. Nós podemos ser felizes apesar. Doutor, mas aí, então, tudo isso daí. Agora tem uma outra questão também, que hoje tudo se fala, obrigatoriedade, o voto obrigatório. O que o povo vai entender de voto obrigatório? Ele é obrigatório, você não pode deixar de ir lá. Na prática você pode, mas o voto é obrigatório. Você vai responder caso você não vá votar. Por que é assim? Porque o nosso desenvolvimento político nessas últimas décadas era tão aquém do necessário, tão aquém do conveniente, que a Constituição brasileira resolveu manter a ideia de voto obrigatório, porque se o voto fosse facultativo, nós teríamos 30% dos votantes votando. E porque nós temos um voto obrigatório, nós temos a cada ano 22%, 23% só de abstenção. Nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, é possível que um presidente da República se eleja com um voto de 20% de todos os americanos. É melhor o sistema deles ou é melhor o nosso? Eu acho que hoje nós já podemos começar a pensar nisso, porque por conta dessa polarização e desse interesse tão grande pela política, e eu acho que esse interesse vai continuar, talvez um dia a gente possa dizer, não precisa ser obrigatório, pode ser facultativo, porque todo mundo vai votar de onde estiver para votar, porque isso é importante, porque é uma maneira de eu participar dos destinos do Brasil. Por exemplo, talvez não precisemos mais do voto obrigatório. Você falando na questão de importante, a gente está vendo que até os idosos que já não precisam mais votar estão exercendo a sua cidadania, porque eles sabem da importância e eles pensam muito bem nessa questão de como avaliar. Independente do lado, é para fazer uma boa gestão, para garantir ainda a longevidade deles e ainda as gerações que estão vindo. Exatamente. Tá, bom, nós estamos encerrando aqui mais esse debate aqui, né? Esse podcast aqui com o nosso doutor, o Guilherme, a Nath. Eu queria dar as considerações finais. Guilherme, pode falar alguma coisa aí? Não, mas esse é um tipo de bate-papo, é um tipo de programa que é realmente para te estimular a pensar, para te provocar. O professor aqui falou super bem, você possa extrair e fazer aquele voto consciente. Não fica com medo aí, não. Você que é crente, você não vai sair debaixo de cobertura de ninguém, de pastor, porque você não votou em quem ele mandou, porque a vida é sua. É lógico, cada um tem a sua opinião. Você tem que pensar isso para um bem para todos, votar naquilo que acredita e votar em quem realmente fará um bom trabalho. Ser consciente. Muito obrigado. Você que esteve aqui com a gente, obrigado também, professor. Aí os meus colegas também. A Nete também pode falar suas palavras finais aí? Quero agradecer ao professor pela oportunidade de estar passando um pouquinho do seu conhecimento, da sua inteligência aqui pra gente da TV Barueri. Obrigada.
Muito obrigado. Eu aqui agradeço à TV Barueri, agradeço ao Jonas Randall, amigo de tanto tempo, ao nosso câmera 3, que eu tive o prazer de conhecer hoje, ao Guilherme, à Nath e a todos que nos serviram aqui e prestaram o seu serviço para que a gente pudesse realizar esse programa e que você possa votar com total consciência e com total liberdade de espírito diante de Deus, naquele que você entende que é o melhor. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agora, voltando à réplica, para você dar as considerações finais, pode falar de novo, doutor? Pode. Tá? Vamos dar a tua réplica, porque ali foi a direta dela para o senhor. Agora o senhor pode responder para o público. Isso. Não, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu relutei muito tempo em falar dessas coisas. E desde que eu tomei a decisão, passaram-se várias semanas. E o tempo se aproximando, eu sei que as eleições estão aí, eu espero que ainda tenha dado tempo, sabe? Para mostrar para as pessoas que existem crentes, assim, muito crentes, que votam na direita. E que existem muitos crentes, muito bons, que votam na esquerda. E outros que votam no centro. E outros que se abstêm de votar. E outros que estão pensando em mudar de voto e fazer o chamado voto útil, também vale. Está tudo dentro do jogo democrático e ninguém pode condenar você por nenhum desses votos, porque é a sua consciência para eleger um administrador para o Brasil, que é um país e um Estado laico. Que a espiritualidade, a religiosidade, sabe, o seu relacionamento com Deus tem a ver com o seu íntimo, é o seu relacionamento pessoal com Deus, que não passa pelo voto que você vai dar a quem quer que seja. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Então, encerrando aqui, o Laércio Câmara 13 mediou esse podcast aqui, com todo esse desembaraçar dessa política que hoje nós temos que, você que ouviu, está assistindo, tem que entender, voto político, desculpa que nós estávamos indo ali, o voto hoje, não é questão dele ser obrigatório, o voto você tem que pôr, quando você for votar, você tem que pôr na cabeça que tem que ser um voto consciente, você tem que ir lá na urna e saber quem que você vai pôr lá, quem que é a pessoa, quem que vai te representar no país, quem que vai fazer por você. Porque se você não for com essa consciência, meu amigo, aí pode ter certeza, vai ser um castelo feito de areia que vai desmanchar. Então, se você for com um voto consciente, sabendo quem vai ser o candidato seu, quem vai fazer por você, pelo nosso país, você pode ter certeza que nós vamos avançar muito e muito. Tá bom? Com certeza. Então, fica aí as considerações finais de todos nós aqui. Um abraço para todos vocês aí. E até o próximo, hein? Até o próximo podcast.